Simbora, gente! Everaldo Geração Saúde chegando para mais um vídeo. Primeiramente agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso por essa grande oportunidade de levarem nosso projeto do canal do YouTube em frente. E depois agradecer aos nossos amigos e seguidores que nos fortalecem a cada dia. E agora a nossa segunda parte a trajetória da história do Lorival Giansante. Como foi a vinda dele para o rádio, chegando em Cascavel, como ele deu início até agora. Fala, Lorival Giansante! É isso aí! Seja bem-vindo ao nosso canal do YouTube. E os nossos amigos e seguidores querem saber agora a sua trajetória, a sua história de vida dentro da comunicação. Obrigado, Everaldo. Um abraço para você, um abraço para todos que nos acompanham. Pois é, em 2 de janeiro de 1992, eu comecei como operador. Eu cheguei à tarde na rádio, aí me esperei, né, já me contrataram para trabalhar de madrugada para aprender um pouco sobre comunicação. E como operador de áudio, sonoplasta, aquele que colocava os discos, tipo DJ, né? Isso. Colocar o LP, as fitas e tal, os comerciais era cartucheira, né, no rádio AM. Eu tinha feito estágio em 91 na Capital FM com o Calil e depois comecei na Colmeia como operador de áudio, trabalhando com os grandes comunicadores. E a Rádio Colmeia AM, então, tinha aqueles narradores de futebol, apresentadores de programa jornalístico, programa policial e tudo mais, e o sertanejão, aquele locutor caipira, bem verde e amarelo, como se diz, né? Então fui aprendendo um pouquinho de cada ramo. Na área policial eu nunca quis, porque eu quero andar a pé tranquilo nas ruas de Cascavel, nos municípios da região, sem falar mal de ninguém e tal, então não quis essa área policial, é muito problemática. E na área esportiva eu não entendo, então não fiz nada nesse sentido. Mas em 2023 acabei fazendo um animador no Estádio Olímpico de Cascavel e gritando: joga junto, Cascavel! Cascavel! E daí fazia a torcida, era coach de torcida no estádio com bastante gente. Chegou a ter uma multidão de 26 mil pagantes numa final do Cascavel, FC Cascavel, contra o Atlético do Paranaense. Do Paraná, né? Mas pelo Campeonato Paranaense. Mas assim, voltando então à origem, o começo do rádio, em 92, comecei a trabalhar de operador na Rádio Colmeia. Então os famosos como Edson Moraes, Olga Bon Giovanni, seu Pedro Miquelita, Darcy Israel, Tiago de Amorim Novaes na época, e tantos outros radialistas, todos os amigos que nos acompanham agora, que a gente manda um abraço especial. Todos os professores do rádio ou professoras, né? E eu fui aprendendo os estilos, usar a tonalidade na voz, os altos e baixos. Então é interessante, se você tem sonho de ser comunicador na internet também, aprenda a ler em voz alta, a interpretar. Tem técnicas dicas de dicção, de interpretação de texto e tudo mais. E a gente vai aprendendo no dia a dia, fazendo com naturalidade, com entusiasmo e treinando para apresentar uma música. Senhoras e senhores, vai ter agora o grande espetáculo. Então você vai interpretando, vai trabalhando tudo isso. O interessante é a realidade, é a motivação, é ser franco, ser real. Se não sabe, já explica. Se errar, começa de novo, né? Ou continua, porque ao vivo você não pode errar, entre aspas, mas se a gente erra, a gente começa de novo. Né? Ou continua, aliás, né? Dá uma justificada, leva na brincadeira, usa o humor, é melhor. Então por isso que é bom brincar, porque daí o cara nunca sabe se você está falando por querer ou não, né? Então por isso que você brinca sempre, na verdade você erra sempre. E quantos anos você ficou de sonoplasta para ir para o microfone? Pois é, só 6 meses que eu fazia de sonoplasta nas madrugadas, depois já comecei a fazer folgas, então cada dia era um horário diferente ao longo da semana. Com 6 meses eu já tinha um programa domingo à noite, anunciava as músicas e falava a hora certa, que fica mais fácil, né? Isso. Era bem musical. Depois já fui começando na locução, mas eu trabalhei 2 anos e meio como sonoplasta, depois trabalhei já com programas aos sábados, né? Era domingo à noite no primeiro momento, depois sábado de manhã. Tinha um programa da terceira idade, valorização aos queridos idosos. Fizemos encontrões com 3, 4 mil idosos no oeste do Paraná, nas cidades. E através da rádio a gente ia motivando o pessoal e fazendo as ações, eventos de cidadania, ação Cidade Amiga e tantos eventos que a gente fez ao longo desses 20 e tantos anos, né? Quase 30 anos. E depois, além do programa musical, eu comecei a trabalhar também no jornalismo. Fazendo entrevistas na rua, apresentando o Jornal da Colmeia, aí fazendo reportagens nos demais programas. Então fazia algumas matérias gravadas e muitas vezes por telefone ao vivo.
Aí com a chegada das tecnologias, além dos gravadores que a gente usava, né? O gravadorzinho, depois chegou o celular e a gente começou a fazer matérias também, até via WhatsApp, né, no gravador do celular, e editando, montando as matérias. Mas a maioria era assim ao vivo, né, também no jornalismo da Colmeia, agora nos últimos anos. Mas de 92 até 2019 estive na Colmeia, passei pela Tarobá FM, pela Massa FM, que é do Grupo do Ratinho, tinha 7 rádios no Paraná, agora tem 85 no Brasil. Também na Tarobá FM, como eu falava, que é da Rede Bandeirantes aqui local, na Norte FM, que é uma rádio comunitária, e tinha feito estágio na Capital FM, né? Mas na Colmeia aqui, na Antena FM Santa Teresa, a gente trabalhou muitos anos. E nesse trabalho de rádio em Santa Teresa aconteceu algo interessante. Nós recebíamos o pessoal com chimarrão, café da manhã, uma pipoquinha, um pão de queijo, cada um ia levando na rádio e a gente fazia o café da manhã. Que legal, olha. E essa roda de chimarrão, porque o colega servia o chimarrão também nos domingos, o empresário Altair Renosto, começamos a acolher cantores, violeiros, gaiteiros, gente que vinha lideranças das entidades comunitárias, das igrejas, dos municípios da região. A pessoa passava pela BR-277, vamos visitar o Lorival Jansan de Santa Teresa, na roda de chimarrão, lá na Antena FM, aí o pessoal ia passando. Tinha domingo que dava 60, 70 visitantes. Que legal. Na Colmeia, em Cascavel, tinha o Café Almayer, era um cafezão que o supermercado bancava. Isso. E até fiz um comercial aqui, né? Sem querer, querendo. E o Geraldo levava muitos brindes, dava para 150 pessoas. Então visitava 180, 200 pessoas durante o programa. Terminava o programa, a gente ficava sorteando brindes. Então todo mundo levava prêmio. Era o Café no Rádio. E lá em Santa Teresa chegamos a fazer depois uma brincadeira. Começamos com o espetinho na frente da rádio, né? Fazia um churrasquinho. Um levava uma coisinha, outra para partilha, fizemos um piquenique no final do programa. E chegamos a crescer com um costelão, 4, 8, e depois deu 43 costelões, quase 2.000 pessoas. Olha só. Todo mundo levando a maionese, o arroz pronto de casa, um suco, uma cervejinha, um refrigerante, enfim. E as saladas, o pãozinho, e a gente ia fazendo a partilha. Dos 43 costelões, teve tanta gente que comemos 40 costelões assados no chão, e sobrou 3 assados inteirinho, né? Isso foi em 2017 agora. E, enfim, então teve umas histórias assim bem malucas, umas histórias diferentes que a gente fez através do rádio. E aqui na internet também dá para fazer coisas assim, quer dizer, é a gente sair da caixinha, sair do quadrado, fazer fora da caixa, ou seja, o rádio antigamente você tinha um auditório, o programa ao vivo nos bairros, nas cidades da região. Então essa vida que o rádio dá, ou a televisão dá, ela precisa continuar, tem que ser popular. Quem não gosta de povo não pode trabalhar com comunicação. Você tem que estar nos bairros, tem que estar na rua, na frente da farmácia, na frente do supermercado, na frente da loja, fazendo o programa ao vivo e acolhendo o povão, né? E hoje você está em algum lugar, alguém já parou pela sua voz e conheceu. Eu conheço você de algum lugar. Nesse último domingo mesmo de Ramos, aconteceu no Lago de Santa Teresa. Nós estávamos trabalhando com o pessoal da Secretaria de Cultura e as demais secretarias, e eu conversando alto assim, o cara falou, aquele ali tem voz de radialista. Aí falou, você não é o Lorival da Rádio Colmeia? Aí falou, eu ouvia também na Tarobá, eu ouvi na Massa FM há poucos anos. Eu falei, sim, sou o Lorival Giansante. Aí, que legal, aí já começamos a conversar, ele já tinha pescado 52 quilos de tilápias, né? E daí já trocamos ideia, trocamos figurinhas. Ele, inclusive, mora no Brás Madeira, aqui, vizinhos nossos, né? Também na região norte de Cascavel. Então, um abraço ao pessoal de Santa Maria, Lindoeste, Santa Teresa, enfim, todos os municípios do oeste do Paraná. E é interessante que, de vez em quando, a gente encontra alguém que conhece pelo jeito barulhento que a gente é. E pode ter certeza que, através do nosso canal do YouTube, através do nosso Papo 10, vai crescer. Muitas pessoas vão se realizar de conhecer você ao vivo. Porque quantas e quantas pessoas, assim como eu, né, conhecia o locutor, conhecia você através da voz, e hoje a realidade está aqui, né, conhecendo o Lorival Giansante ao vivo e a cores, poder falar e poder trocar essas figurinhas. Obrigado. E aliás, quem quiser conhecer, é só entrar no Facebook Lorival Giansante Comunicador, ou no Instagram Radialista Lourival, com U, né? Lourival Giansante. Escreva lá, Radialista Lorival, já vai aparecer. E lá no Face, no Instagram, tem meu WhatsApp também. É só ligar, falar, Lorival, eu sou aqui de tal cidade, estou aqui em tal estado do Brasil, e eu quero marcar, estou indo para Cascavel, para Santa Teresa, vamos nos encontrar nos eventos culturais, né, nos eventos
da região, ou da igreja também, tá demais. Isso, Igual que hoje, legal, né? que Depois legal da isso. celebração estamos aqui, ó. Isso mesmo. É uma grande oportunidade, é um grande aprendizado. Todos os dias nós temos. Eu mesmo já me realizei quantas vezes, né, de conversar com pessoas que através da voz eu conhecia e depois se tornou realidade. Então, Que bom, hoje, né? Lorival, E você sabe que eu conhecia muitos radialistas, eu vinha do sítio visitar as rádios de Cascavel, quando eu trabalhava na roça, na minha adolescência, né, e tal, Isso. quando criança. E depois eu divulgava as festas da comunidade, festa de igreja, de escola, do grupo de jovens, eu visitava as rádios, mas para ver os locutores, as locutoras, né, os comunicadores, e depois conhecer pessoalmente, que naquele tempo a gente não conhecia mesmo, é só Isso. pela voz. E outra coisa, eu fico feliz hoje de conhecer pessoas que me escutavam, igual você, por exemplo. Isso. Olha que legal. Eu conheci, igual você, vários motoristas de ônibus, cobradores, gente da roça, pessoas da terceira idade, crianças, adolescentes. Meu avô, minha avó te escutava, eu lembro de você. Aí o outro falou, olha, eu sempre acompanhei a Rádio AM ainda, quando eu morava no sítio. E que bacana. Então, assim, para mim não importa se é um empresário, se é uma autoridade, né, que está no momento que a autoridade passa também, mas digo, se é alguém famoso que escutava ou é alguém anônimo Isso. que escutava, como a gente da roça, como eu também, né? Então isso que é bacana, eu acho que essa simplicidade é que faz a diferença, ser autêntico, ser real, né? E nós somos de carne e osso e temos nossos problemas também. Você chegou e até viu, eu estava sofrendo aqui, probleminha no pé, uma unha encravada e tal. Vindo da missa eu tava meio assim, né? Meu Deus, eu grava bem agora, eu pensando, né? A gente viu que agora começamos já Isso. relembrar, a alegria volta. E qual é o aprendizado que você tem nesse tempo de comunicação? Que agora nós estamos falando da comunicação de rádio, né? Que você tem. O aprendizado que trouxe para a sua vida pessoal. Nossa, o aprendizado é constante, porque assim, comunicando, falando e ouvindo as pessoas por telefone, ouvindo as pessoas que visitam, ouvindo o entrevistado, porque eu tive a alegria de aprender muito entrevistando as autoridades das associações comerciais e industriais, as cooperativas como Sicredi, Cicobi, Cressol, o seu Dilvo Grolla da Copavel, por exemplo, que eu morava na roça, ele já era presidente, continua até hoje, criou o Show Rural Copavel, que é um evento magnífico, e aí a gente está aprendendo com eles, né? Mas ao mesmo tempo a gente está ensinando também algumas dicas de como usar o microfone, com toda humildade, de repente no trocar de olhar, no fazer uma pergunta, aprender a ouvir. Isso. Então isso é bacana. Então a comunicação, ela é algo que vai e volta. Tem a mensagem e o mensageiro, né? O mensageiro que transmite a mensagem e o receptor, o ouvinte, o telespectador, o internauta que nos acompanha agora lá em casa, ou na empresa, ou no trânsito, ou no avião, enfim, porque a internet está no mundo inteiro. Isso. Então, você que fala em público, ou você que escuta, mas que tem um momento que você até escreve, ou manda áudio também, é uma troca de experiência. Então, tudo isso é um aprendizado constante. Os padres, os sacerdotes, os pastores, o empresário, o agricultor, aquela pessoa mais humilde, que às vezes não tinha coragem nem de falar um bom dia na rádio, o gostoso era pegar na mão dela assim, ó. Isso. Pegar aqui e falar, venha. Viu? É tranquilo, o microfone é só ajuda. Vem cá, é bem natural, vamos conversar? Bom dia. O que a senhora precisa? O que o senhor precisa? Que legal. Aí a pessoa falava, eu vim lá do bairro tal, estou precisando até de um alimento, estou precisando de um colchão, porque eu não tenho, estou dormindo no chão e tal. Então você atende com o mesmo carinho. Então, isso é legal. E são diferenças humanas de relacionamento que a gente vai aprendendo. É como se fosse um verdadeiro psicólogo, né? Legal. Todo mundo ensina, todo mundo aprende. E aos nossos amigos, seguidores, vamos deixar uma mensagem para eles agora? Legal. Aqueles amigos Já tá indo pra Via Sacra, meu cunhado Que Ademirzão. legal, hein? Trabalha com publicidade também. Aos nossos amigos, seguidores que estão em Ensino Muro, aquelas pessoas que querem fazer algo na área da comunicação, uma mensagem para eles, né, que você tem. Legal. Gente, não tem vergonha de pegar um cabinho assim, ó. Um rodinho, ó. Senhoras e senhores, eu vou falar para vocês agora. Tal. Eu quero narrar futebol, por exemplo, né? Não é minha praia, mas quem gosta de narrar. Aí você conversa com o Edson Moraes, que fala, boa noite, senhoras e senhores, vamos apresentar agora o programa, tá. Então é o seguinte, vai treinando com a latinha na mão, uma caneta na mão, treinando com a caneta, falando assim, ó,
ou com o dedo aqui, vai estar aqui a quando nasce, vamos ver o chão. Então você vai treinando, brincando que aprende, parece loucura, falando sozinho na rua, fazendo a leitura em voz alta no banheiro, que você escuta o próprio acústica, né? O próprio ouvido vai estar conectado com como é que fala? Reverberação do som? Que legal. Reverbera, legal. quer dizer, ele Olha vai na só parede. Que escola que eu estou hoje, gente. Então vai aprendendo. E aí, cara, a gente vai treinando no dia a dia. Então, gente, se você tem o sonho, faça um curso de oratória. Tem escolas hoje em Cascavel muito profissional de oratória, tem escola particular. Existe o SENAC, existe as faculdades, na SIC, Associação Comercial Industrial aqui, ou em qualquer cidade tem Associação Comercial Industrial. Peço para o pessoal, vamos fazer um cursinho de oratória. Então, oratória e expressividade. Eu fiz na igreja, fiz em cooperativas, associações comerciais. E lá eu gosto porque eu vou ensinar algumas dicas, algumas técnicas, mas eu vou aprender quando eu estou praticando. Quer dizer, eu vou ensinando e aprendendo ao mesmo tempo. Então, essa recíproca é verdadeira. E todo evento, a oratória propriamente dita, tem que ter o começo, o meio e o fim. O começo é arquétipo de paizão ou de mãezona. O acolhedor. Ô, como é que você tá? Tudo bem? Como é que foi sua semana? Será que vai chover? Sempre inventa aquela historinha e tal para quebrar o gelo. Isso para fazer uma venda, para atender o cliente, para falar em público, para falar na internet. Então tem que ter esse quebra-gelo, né? O arquétipo de paizão, de acolhedor. Depois o sábio, o conteúdo. É ter o embasamento teórico, embasamento técnico. Por exemplo, na pregação religiosa, cita o texto bíblico, o catecismo da Igreja Católica, ou algum documento da própria igreja, enfim. E que é o embasamento teórico, né? Se for alguma coisa cultural, científica, você vai citar os autores do livro, daquela teoria, daquela filosofia. Você escreve o nome de quem criou aquela filosofia, né? Quem foi o autor do livro. Então, embasamento teórico é o sábio, é o estudioso. Sim. É aquele que a gente pesquisa, que a gente estuda. Então você não precisa saber tudo, você vai colocar, vai escrever os tópicos, o arquétipo de sábio, de pessoas que têm estatística, que falam percentual, que cita como se desenvolver certas coisas e tal. E no final o arquétipo de guerreiro, ou guerreira. Aquela mulher, aquele homem guerreiro, que chama para uma ação, convida para ação ou reação. Eu não concordo que o Lorival está plantando orquídeas em Santa Teresa, em Cascavel, junto com a ONG Amigo dos Rios, ou às vezes sozinho, ou com alguns amigos. Eu não concordo que ele faça essa loucura aí. Faz um momento de oração, um momento com música, com gaita, com violino, e plantando orquídeas aí. Que loucura é essa? Eu não quero, eu vou jogar lixo mesmo. Então vai lá e joga. É democracia. Ah, eu concordo, eu vou. Gostei que o Lorival é motivado, é bem louco, né? Não é só locutor, é louco. E daí eu quero ir junto com ele plantar uma orquídea, eu vou levar uma mudinha de casa, se cada um levar mais uma, e plantando na beira da rua, na praça da cidade, fazendo a grutinha aqui, a capelinha lá, vamos multiplicando, o evangélico vai lá, faz uma Bíblia, faz uma praça da Bíblia, enfim, né? Faz uma ação com a sua igreja, com a sua cooperativa. Então aí mais gente começa a copiar. Então foi para uma ação. Ou reage a contra, ou faz ação a favor. Por que tem que ter isso na comunicação? Porque você vai tirar a pessoa da zona de conforto. A pessoa que está pessimista, está com depressão, com tristeza, com sofrimento, porque todo sofrimento é aprendizado. E todo cristão, independente da religião, ele sabe que tudo é bom a gente agradecer, louvar a Deus por tudo, né? Até pelos problemas. A superação, a resiliência vem no momento que você vai aprendendo com as dificuldades. Então, tudo isso que eu estou falando, a oratória propriamente dita, ela tem o começo, meio e fim. Outra coisa, gente, o conhecimento, esse sábio, só tem 7% de importância na comunicação. 38% é interpretação, usar aí a musicalidade na voz e tal. E 55% os gestos. Que legal. Quando você faz gesto, quando você fala com clareza, com naturalidade, dá um soquinho no ar, junto nós vamos transformar. Isso, a expressividade fala mais, o olhar fala mais do que o texto, do que o conteúdo. Então eu não tenho muito conhecimento, eu vou usar a naturalidade. Como você faz, como eu faço, como todo mundo faz. Com bastante conhecimento de vida que você tem, isso. Mas você fala com naturalidade. Então você que está aí não tenha medo, você tem que ser natural, aprendendo, fazendo os cursos, lendo bons livros, pesquisando na internet, treinando em casa, treinando, vai aprendendo. Então, para encerrar, qualquer evento, uma reunião, uma palestra, um curso,
um vídeo, igual estamos fazendo, ou ao vivo, ele tem que ter paisagem, cronologia, personagens e procedimentos. A paisagem é o local. Que local você vai fazer? É num auditório? É na escola? É num teatro? É uma reunião de família? Ou é na internet? Enfim, a paisagem, o local. A cronologia é o tempo. Que dia eu vou fazer? Que hora começa, que hora eu termino? Igual aqui já está explodindo o horário. Então nós temos que ter o começo, meio e fim. Então, é cronologia, o tempo. Que dia, a hora... Ok, então o local, o dia e a hora. A paisagem, cronologia. Personagens, qual o público-alvo? Nós vamos falar só com os motoristas de ônibus, nós vamos falar com o agricultor, nós vamos falar com o professor, nós vamos falar com os comunicadores, vamos falar com a dona de casa, vamos falar para você jovem, para você mulher, enfim. Então, personagens, né? O público-alvo. E daí, paisagem, cronologia, personagem e procedimento. Como fazer? Onde, quando e por quê? Qual o objetivo? Então a gente planeja, anota, faz e vai aprendendo. Então isso que é bacana. Que legal, gente, que legal. Lourival, quero agradecer você por esta grande oportunidade de levarmos aí esse nosso Papo 10 em frente. E com certeza foi um grande aprendizado. Tanto que foram 2 vídeos. Você assistiu a primeira parte da história dele, como veio, né? Que era o pontapé inicial da carreira. Pontapé, e agora a trajetória dele na comunicação. A carreira que está começando. Olha só. Estão começando. Então, aos 54 anos, né? Então, brigadão por essa grande oportunidade. Eu que agradeço. Que Deus continue Amém. no comando de sua vida, ontem, hoje e sempre. Amém. Para você também, que Deus abençoe todo mundo. Independente da sua religião, tenha fé, tenha entusiasmo, tenha motivação. Dificuldade todo mundo tem. Vamos aprender também com a superação no dia a dia, né? Então, sempre louva, agradeça a Deus pela vida. Maravilha, prazer em conhecê-lo. Eu que agradeço por essa grande oportunidade de conhecer você. Realidade, hein, gente? Ótimo. Amigos e seguidores de Everaldo Geração Saúde, andando lado a lado com certeza, somos e seremos mais fortes. Até o próximo Papo 10, se Deus nos permitir. Comente e compartilhe. Isso! Compaixão ou reação. Isso mesmo. Até o próximo vídeo, Deus nos permitir. Amém. Um abraço a todos e tudo de bom.